Bom dia, bom dia, bom dia. Aí sim, muito bem. Nosso sábado, estamos aqui no nosso sábado, despertar de número 24. Muito bem. Hoje, 6 de janeiro de 2024. Que coisa boa, que coisa boa, muito bem. Primeiro sábado do ano. Oh, tá todo mundo chegando cedo. Tá todo mundo começando a chegar cedo comigo, hein? Aí sim, que coisa maravilhosa. É isso aí. Bom dia a todos, bom dia. Paz e bem a todos, graças a Deus, graças a Deus. É isso aí. Vamos lá, vamos chegando nesse nosso sábado maravilhoso, começando o nosso primeiro fim de semana do ano, hein? Aí sim, que coisa boa. Quem pode me ajudar aí hoje, dia 6? É hoje que é dia de Reis? Ou é dia 8 que é dia de Reis? Quem sabe me dizer se é hoje, o dia 6 que é dia de Reis? Dia das Congadas, dia da folclore aí brasileiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Fabiana Machado, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, muito bom. Quem pode me ajudar? É hoje, né, Luciane? É hoje. Ah, a Silvia também está confirmando ali. É hoje, dia 6, dia de Reis. Que coisa boa, muito bem. É isso aí. Estamos comemorando aí o nosso sábado, dia 6 de janeiro de 2024, dia de Reis, que salve os reis magos, né? Que coisa boa, que coisa maravilhosa, muito bem. É isso aí, vamos chegando no nosso despertar de número 24. 2 e 4 são 6. É isso aí, nós estamos indo, nós estamos indo com a nossa conta direitinho, né? Nossa conta tá dando certinho com as datas aí para a gente tá chegando. Muito bem, nosso despertar de número de número 24. Muito bem, de número 24. Projeto Despertar, projeto da Associação Espírita Caritas, onde nós somos aqui os trabalhadores, trazemos aqui a mensagem, né, para esse dia maravilhoso. Projeto Despertar é um projeto que tem como objetivo motivarmos um pouco mais, trazermos um pouco mais de iluminação, despertarmos espiritualmente, fortalecendo o nosso coração, a nossa mente, fortalecendo-nos espiritualmente um pouco mais, para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia, enfrentar os nossos desafios, enfrentar as nossas expiações e provas, né? Para que a gente possa estar um pouco mais preparado à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, esse é o projeto Despertar. Por isso, acontece de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. De segunda a sábado. De segunda a sábado, todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã. De segunda a sexta, a gente faz o Evangelho, né? Todos os dias abrimos aqui aleatoriamente, escolhemos aqui uma parte do Evangelho para a gente poder comentar, não é? Para a gente poder fazer o nosso momento de oração, com base na doutrina espírita, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí no sábado, então, a gente recolhe todas essas informações e fazemos aí a nossa retrospectiva, né? Dentro da retrospectiva, nós vamos conectando os assuntos e verificando aí o quanto, né, é sincronizado essas informações, o quanto é sincronizado para nós durante a nossa semana. E procuramos a fazer um paralelo, né, com os nossos desafios aí, o quanto nós somos bem instrumentalizados para que a gente possa verdadeiramente ter bom ânimo, para que a gente possa caminhar juntos na nossa jornada de desenvolvimento espiritual, não é? Na nossa jornada de desenvolvimento moral, para que a gente possa ser melhor a cada dia que passa. Como que é importante, né? Como que a palavra, como que o evangelho é o jornal do dia, não é? Como que tem nos ajudado
né, verdadeiramente a estarmos realmente preparados para que a gente possa enfrentar os nossos dias a dias. É isso aí, obrigado Luciane, Luciane. A Luciane está trazendo para nós aqui os reis magos, né? Belchior, Baltazar e Gaspar, os três reis que presenciaram toda a trajetória da luz divina, o nascimento e depois, né, saíram aí para poder realmente levar essa notícia maravilhosa do nascimento do nosso mestre Jesus, do nosso irmão mais velho, do nosso coordenador, do nosso gestor, né? Do nosso dirigente, do nosso governador. Ele é que governa esse planeta Terra, né? Esse planeta maravilhoso, esse planeta que está em constante evolução, vem vibrando a cada dia que passa. Quando a gente coloca atento, né? A gente coloca a percepção, a gente começa a observar o quanto o nosso planeta Terra vem evoluindo com o tempo, né? Como é que essa nossa família chamada humanidade vem se evoluindo também com o passar do tempo. A Terra, que há muito tempo atrás já foi um mundo primitivo, né? Para quem já pôde aí ler a respeito, né? Nós temos aí 5 níveis de mundos, né? Nós temos 5 níveis de mundos. Nós temos o mundo primitivo, então a Terra já passou por essa fase, né? De evolução, ela já passou, ela já foi em uma época um mundo primitivo. Agora ela está passando pelo período de expiações e provas. Estamos caminhando para o mundo de regeneração, não é? Depois se tornará um planeta ditoso, né? Um planeta, né, que já vai estar muito mais evoluído e bem futuramente, né? Bem futuramente se tornará, se Deus quiser, um planeta celeste, um planeta divino. Então nós temos 5 níveis, né, de evolução: primitivo, primitivo, expiações e provas, regeneração, ditoso e depois planeta celeste, né? É isso aí. Então nós estamos aí no 2º nível, né, de expiações e provas. Olha que maravilha, né? É isso aí. Nós estamos em constante evolução. Então é importante a gente observar isso, né? É importante a gente observar como é que o universo inteiro, toda a natureza humana, a natureza animal, a natureza vegetal, a natureza mineral, né? Todos nós, o universo inteiro está se movimentando para uma evolução. Então isso nos traz aí um pouco de responsabilidade para que a gente possa verdadeiramente entender, né, o quanto é necessário buscarmos o nosso processo evolutivo. Isso é muito importante para nós. E nos traz também esse conforto, né, de que nós estamos na melhor versão. Não é? Nós estamos aqui passando pela nossa melhor versão, não é? Isso é muito bom. Graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Nós estamos assim passando pela nossa melhor versão. Não é isso, queridos? Muito bem, vamos lá? Vamos lá para a nossa retrospectiva da semana. Como não é diferente, foi uma semana maravilhosa, uma semana muito sincronizada. Querido Mestre, querido Pai Maior, querido Senhor, Deus de todos nós, em nome do seu Filho Jesus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos a bênção, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse sábado, dia dos Santos Reis,
dia 6 de janeiro de 2024, para que a gente possa levar mais uma vez a tua mensagem da tua obra para todos os corações necessitados, para todos os irmãos, e nos fortalecermos um pouco mais, acalentando o nosso coração, fortalecendo-nos espiritualmente, evoluindo um pouco mais, para que a gente possa verdadeiramente caminhar para a regeneração. Que assim seja e que assim se faça. Esteja conosco, nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, nossos queridos guias e mentores espirituais. Que assim seja. Muito bem, começamos a semana na segunda-feira. Marlice, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos que estão aí nos acompanhando. Muito bem. Na segunda-feira, no dia 1º do ano, segunda-feira nós estávamos lá no nosso despertar de número 19. E aí nós começamos lá no capítulo 17. Sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E trabalhamos o item 4, né? Trabalhamos o item 4. Os bons espíritas. E aí naquele momento, né, que eu estava lendo o texto, eu sempre peço a permissão para mudar, né, essa palavra do original, né, ao invés de chamarmos de bons espíritas, chamarmos de bons homens, boas mulheres, né? Aqueles que realmente, né, se transformem em boas pessoas. E aí falávamos lá naquele momento da maturidade do senso moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, pela sua transformação moral e pelos esforços empregados na doma de suas más inclinações. O que são essas más inclinações? Os vícios e as paixões, não é? Muito bem, então naquele momento, lá no texto do capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, nós chamávamos atenção para isso. O quanto é importante, não é? Nós crescermos moralmente. E crescer moralmente, o que é crescer moralmente? Né? É darmos principalmente atenção àquilo que pensamos, darmos atenção àquilo que refletimos, darmos atenção à construção do nosso raciocínio, darmos atenção à nossa fé raciocinada, darmos atenção ao que realmente é importante na nossa vida, não é? Que é a nossa evolução moral. Quanto mais moralmente nós estivermos evoluídos, melhor para nós, para que a gente possa caminhar então desse mundo de provas e expiações. Por que ainda nós passamos pelas expiações e provas? Expiações porque nós temos ainda muitos vícios, nós temos muitas paixões, né? Nós temos, por exemplo, um ego, uma vaidade, um orgulho que ainda nos consome nessa ilusão de uma vida irreal, né? Nós ainda vivemos numa ilusão promovida por esse nosso ego, não é? Nós ainda temos muitos vícios, nós ainda temos pensamentos ruins, nós ainda tratamos mal o nosso irmão, nós não conseguimos ter em nossa vida de maneira natural e nobre a caridade. A caridade para nós é uma coisa ainda que nós precisamos de pensar para fazer, não é? Ela não é na nossa vida uma coisa natural, não é? Pensar com amor, pensar no nosso próximo, seja ele quem for, não é? Pensar com amor, pensar com compaixão, não é assim? Quando a gente pega, por exemplo, a parábola do bom samaritano, e a gente lê a história do bom samaritano, onde tinha uma pessoa ferida no caminho, né? Uma pessoa maltratada por ladrões, uma pessoa que tinha sido prejudicada, tinha sido roubada, bateram, né? Machucaram muito ele estava ali escornado, né? no chão ali, né?
E aí passavam várias pessoas e ninguém atendia, e passou um samaritano, né? E passou um samaritano, o samaritano se ajoelhou do lado dele, olhou para ele, olha só, quem tiver oportunidade, pega esse texto para ler. O samaritano ajoelha-se perto daquela pessoa, olha para ele e tem compaixão. Ele olha e tem compaixão. E aí então trata daquela pessoa, leva aquela pessoa para uma pousada, paga a pousada, fala com a pessoa lá, fala só, cuida dessa pessoa para mim, né? Eu vou te adiantar aqui um recurso aqui, não é? E quando eu voltar, se gastar mais com ele, você me fala que eu acrescento, não é? E segue a sua jornada. E vai em frente, não é? Então, olha só, para o samaritano aquilo era uma coisa normal, aquilo era uma coisa natural, ajudar o outro ser. Ah, mas era um judeu, era alguém que ele não conhecia, era alguém que ele não tinha contato, era de outro país, de outro estado, de outra raça, não tem problema, não tem importância. Para nós, hoje em dia, isso, por exemplo, ainda é muito difícil, nós ainda escolhemos a quem tratar bem. Nós ainda escolhemos do nosso dia a dia a quem tratar bem, a quem conversar bem, a quem olhar bem, a quem ter compaixão, a quem direcionarmos o nosso olhar com carinho e amor. Nós ainda escolhemos, não é? E isso é muito pobre, isso não é moral. Nós estaremos evoluídos moralmente quando os nossos olhos não precisar mais filtrar isso. Quando nós olharmos para qualquer pessoa, ser humano, ser vivo nessa terra e não tivermos esse filtro. Então isso é evolução moral, não é? Isso é uma evolução moral. E aí conhece-se uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, de que forma? Justamente por isso. Conhece-se uma boa pessoa, conhece-se um bom homem, uma boa mulher, quando a gente observa nele essa transformação moral, né? Essa transformação moral e pelo esforço das suas, né? Pelo esforço empregado para transformar isso nele, não é? Então, esse é o nosso capítulo, o nosso início de ano, no nosso primeiro dia do ano, não é? Nos chamando a atenção, esse texto então nos chamando a atenção. No primeiro dia do ano, muito providente, né? Muito providente, um alerta muito grande. Olha, você está entrando num novo ciclo, entrando no novo ano, entrando em 2024, um ano cheio de possibilidades, de infinitas possibilidades, não é? Então já começa o ano colocando como objetivo e meta na sua vida se transformar os seus vícios. Coloca ali como regra para você, coloca ali na sua lista, né, de objetivos a serem alcançados no novo ano, né, nas suas promessas, nas suas novas promessas, né? Coloca ali nas suas novas promessas a mudança, a transformação moral. Coloca ali já para você começar a pensar nisso, né? O quanto isso é importante. Ok? Qual que é a diferença de moral e ética? Algumas pessoas nos perguntam, né? O que é moral, o que é ética? É a mesma coisa? Ética é tudo aquilo que você não quer fazer para o outro, tudo aquilo que você não quer que faça para você não fazer para o outro. Isso é ética. Né? Moral, você fazer isso em todo lugar. Não é assim? Muito simples, né? Muito simples. Ética, se a gente fosse mais aprofundar um pouquinho mais, não é? A ética ela depende um pouco das regras que existem para qualquer lugar, né? Existem países que determinadas regras são diferentes de outros países. Você chega lá no Japão, por exemplo, quando você conhece um japonês pela primeira vez, você não pode pegar na mão dele. Então você chega, cumprimenta ele fazendo uma inclinação com o seu corpo, uma pequena inclinação no seu corpo. Lá, por exemplo, quando você vai entregar um cartão de visita, não é?
Você não pega o cartão de visita como a gente pega aqui, né? Quando você entrega um cartão de visita, por exemplo, você pega. Lá a gente tem que pegar com as duas mãos, né? Olhar para o cartão, virar na direção dele e depois guardar no bolso. Se você não fizer nada disso, parece que não aconteceu nada, né? Então, olha só, lá na Síria, por exemplo, né? Você não pode, por exemplo, cruzar as pernas e mostrar a sola do sapato para a pessoa que está na sua frente. É como se você estivesse xingando ele. Olha só que coisas, né? São práticas, são regras de convívio, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Aqui no Brasil nós não podemos ter 2, 3, 4, 5 mulheres, legalmente falando, não é? Isso é antiético, né? Isso não está de acordo com as nossas leis, não é? Em outros países, sim, em outros países você pode ter quantas mulheres você quiser, não é? A gente acha até difícil, né? Imagina ter um monte de sogra. Brincadeira, viu, gente? Só para quebrar o gelo. Agora, moral não. Moral é aquilo que você, em qualquer lugar que você tiver, não é? Em qualquer lugar que você tiver, no mundo, né? Você tem que fazer do mesmo jeito. Isso é moral, né? Então, ética depende um pouco das regras. Moral não. Moral é aquilo que você faz em todo. Moral é aquilo que você é em todo lugar no mundo. Então, por exemplo, né, os seus vícios, as suas paixões, né, a maneira como você olha para o seu irmão, por exemplo, olhar com carinho, olhar com amor, não é? Então, observe o quanto isso é importante. Então, observe, no primeiro dia do ano, né, nos chamando a atenção esse capítulo, o capítulo 17, sede perfeitos, né, a sua evolução moral. Então, nos chamando a atenção justamente para isso, né, para que a gente possa colocar na nossa conduta, não é? A busca, o esforço pela evolução, né, por essa nossa evolução moral. Show de bola? Beleza? Isso foi nossa segunda-feira. Na nossa terça-feira, no despertar de número 20, no dia 2 de janeiro, segundo dia do ano, nós fomos então ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ali trabalhamos os itens 1, 2 e 3. E o ponto central? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ali nos chamou a atenção para que a gente leve em consideração quem nós temos escolhido como modelo de vida. E aí eu brinquei um pouco com vocês naquele momento lá, né? A gente tem escolhido como modelo de vida os influenciadores, os influencers. Nós temos escolhido como modelo de vida o que está nas redes sociais, ou nós temos escolhido como modelo de vida o nosso Mestre Jesus? Eu tinha feito 2 perguntas lá para vocês. Quem tem sido o nosso modelo de vida? E o que eu tenho plantado nos meus pensamentos, nas minhas relações, na minha vida? Por quê? Tudo aquilo que eu planto, eu colho, não é? Então, se eu planto boas relações, eu colho boas relações. Se eu planto bons pensamentos, eu colho bons pensamentos, não é? Se eu planto, né, uma relação sadia, uma relação fortalecida, uma relação construída com base num bom modelo, eu vou colher isso mais tarde. E quem deve ser o meu modelo de vida? Quem que eu preciso seguir? Então, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Os evangelistas vêm chamando a atenção ali justamente para aquilo que nós colocamos na nossa existência como modelo, como foco, não é? Isso é extremamente importante. Nós observarmos, né? E principalmente hoje em dia, que nós temos aí
as redes sociais. Nós podemos observar quantas e quantas e quantas e quantas pessoas nas redes sociais ganhando muito, muito, mas muito dinheiro. E quero deixar em claro aqui, não estou aqui julgando nem criticando ninguém. Eu não sou crítico, tá certo? Eu preciso de chamar atenção para esses detalhes, não é? Nós precisamos de chamar atenção para esses detalhes. Por quê? Porque essas pessoas trabalham justamente interferindo, não é? Nas emoções das pessoas. Justamente naquele ego, justamente naquele orgulho, justamente naquela vaidade daquelas pessoas que não estão sendo bem orientadas, bem doutrinadas, não é? Que não estão alertas para o que estão fazendo, o que estão buscando. Não significa que você não deve dar ouvido a elas. Claro, existe ali algumas coisas que você pode aproveitar, sim, mas coloque filtros. Não seja aquele o seu modelo de vida. Não seja ali, né? Não tenha aquilo como o seu modelo de vida. Por quê? Porque é uma ilusão. É uma ilusão, é um mundo ilusório, é um mundo passageiro. A nossa história, cada um de nós nessa terra, cada um de nós nessa terra, cada um dos irmãos, veio com uma história, com um compromisso, com um propósito de vida. Cada um de nós temos uma jornada a seguir. Ok? A forma com que nós vamos conduzir essa jornada depende do nosso desenvolvimento moral. Então, olha só, nos conectamos ao capítulo de segunda-feira. Nos conectamos ao capítulo de segunda-feira. A nossa conduta será balizada pelo nosso desenvolvimento moral. A partir do nível de desenvolvimento moral que eu tenho, eu conseguirei então traçar a minha conduta de vida. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós somos igual ao outro. Nenhum de nós. Não é? Então não adianta eu dizer para alguém que você deve fazer isso ou aquilo. Isso é injusto. Eu dizer para alguém que você deve fazer isso ou aquilo. Faça isso ou aquilo, a não ser que seja a nível de conduta moral, né? Então, por exemplo, eu dizer para alguém, olhe para o seu irmão com amor e carinho. Agora, eu dizer para você, faça isso ou faça aquilo, para que você possa ganhar a sua vida, por exemplo, para que você possa melhorar a sua saúde, por exemplo, para que isso é injusto. Por quê? Porque cada um de nós somos diferentes. O que eu posso fazer é o seguinte, olha, com base na sua história, com base na minha experiência, você já experimentou fazer isso ou aquilo? E aí a pessoa vai testar o que ela vai fazer. Porque a forma que ela tem de pensar, a história que ela conduz, não é? É diferente. Claro, existem alguns padrões em determinadas situações da nossa vida. Ok, nós podemos seguir alguns padrões, mas não significa cegamente que eu vou ter o mesmo resultado ou no mesmo tempo, na mesma velocidade que a outra pessoa teve. Ok? Então isso é extremamente importante, nós darmos atenção. Quando se diz aqui, existem falsos cristos. Por quê? Cristo nós só temos um, que é o nosso Cristo Jesus. Falsos profetas, não é? Quem são os profetas? Aqueles que trazem a palavra do nosso Deus, do nosso Cristo. E por que falsos? Porque fica colocando o nome do nosso Senhor em falso
testemunho, não é? Então nós precisamos de observar isso de maneira muito clara, muito objetiva, muito lúcida. Ok, pessoal? Ok? Não traçarmos, não assumirmos para nós a verdade do outro, por exemplo. Não é? Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Existem muitas pessoas, né? Existem muitas pessoas da face da Terra, de uma maneira geral, né? Na face da Terra, de uma maneira geral, que gosta de assumir a história, as histórias, né? Que se contam por aí, para contar, para continuar contando com o seu, né? Colocando um tento a mais. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tem outro nome para dar isso, né? Eu acho que alguns de vocês sabem como é que tem um outro nome, mas um pouquinho mais vulgar, né? Para dar isso que eu estou dizendo. Tem gente que gosta de contar a história botando mais um tento, não é? Isso não é uma boa conduta, não é? Isso não é uma boa conduta, não é isso? Então, assim, vamos escolher direito, né? Vamos pensar com carinho. Quem, né? Observe essas duas perguntas, né? Que eu deixei para vocês. Quem tem sido o meu modelo de vida? Quem tem sido o meu modelo de vida? O que eu tenho plantado no meu dia a dia para que eu possa colher de maneira mais clara, mais tranquila, mais serena na minha vida? E principalmente os nossos pensamentos. E então a gente se conecta com o nosso capítulo de segunda-feira, não é? Que é a nossa maturidade de senso moral. Beleza? Show de bola? Essa foi a nossa terça-feira, no dia 2, o despertar de número 20. Na quarta-feira, no despertar de número 21, no dia 3 de janeiro, nós fomos ao capítulo 13. O capítulo 13 diz assim: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É uma metáfora, né? É uma metáfora. No capítulo 13, não é? Ou seja, o que se sugere? O que o evangelista colocava naquele momento para nós, no capítulo 13, nos itens 1, 2 e 15? O evangelho colocava para nós ali o seguinte: aquilo que você fizer, não precisa de contar para ninguém. O que de bem você fizer, não precisa de contar para ninguém. A esmola que você dá com a mão esquerda, que a mão direita não saiba aquilo que ela deu. Não é? O que significa isso? Não precisa de fazer alarde. No Evangelho, não é? No Evangelho, um leproso pede ao Pai, pede ao Mestre Jesus: eu quero que o Senhor me cure. E aí o Mestre Jesus fala algumas palavras de maneira muito precisa, muito forte, né? O Mestre Jesus coloca ali para ele assim: eu quero, esteja curado. Olha só que bacana, de maneira muito forte, de maneira muito precisa, né? Eu quero, esteja curado. E aí falou pro leproso, falou: olha, não conta nada para ninguém não. Vai daqui direto lá no templo, não é? Leva a oferenda e fala para o sacerdote o que aconteceu. Por quê? Por que o Mestre Jesus disse isso? Naquela época, os leprosos eram tidos como pessoas marginalizadas da sociedade. Principalmente os leprosos, né? Elas eram deformadas, não é? Eles eram pessoas assim com uma visão monstruosa, não é? Muito deformados. Eles andavam com o rosto tampado, com as mãos tampadas, cobertos, porque as pessoas
né, as pessoas não podiam olhar para elas. Eram consideradas pessoas marginalizadas completamente da sociedade. As pessoas não podiam nem olhar para elas, nem olhar, né? Porque acreditava-se que, né, que era uma peste. E aí, se você olhasse para elas, né, existia aquela crença naquele momento lá que você pegava a lepra, né? Por que o mestre Jesus falou para ela? Falou, não conta para ninguém não. Porque de repente ele está curado. Ele ia tirar todas aquelas bandagens, né, que o escondiam, toda aquela coberta que o escondia da população. Ele ia se tornar uma pessoa sã. E é claro que ele ia se mostrar para as pessoas. Ele ia se mostrar para a família dele, ele ia se mostrar para os amigos, ele ia se mostrar nas ruas. E ele ia fazer festa com aquilo. Então o que o mestre Jesus falou para ele? Ele falou, olha, vá direto lá no templo, leva suas oferendas e fala para o sacerdote o que aconteceu. Não é? O que ele quer nos mostrar com isso? Não dê alarde. Não é uma boa estratégia. Não dê alarde da sua vida para ninguém. Não é? E a gente fica vendo nas redes sociais de novo, né? A quantidade de pessoas que fica expondo a sua vida particular de maneira muito agressiva. De maneira muito agressiva, de maneira muito brusca, né? Sem filtro, sem contato, sem ponderação nenhuma. Quantas pessoas que a gente fica vendo, né, que coloca a sua vida em exposição. Algumas pessoas ganham dinheiro com isso, inclusive. Né? Alguns influencers ganham dinheiro justamente expondo a sua vida, né, para as pessoas. Ok? Veja, se nós buscarmos nos capítulos anteriores, tá? Se nós buscarmos nos capítulos anteriores, precisa observar como é que tudo é muito conectado, muito sincronizado, muito sintonizado, né? Se nós buscarmos no capítulo 21, onde diz, haverá falsos cristos e profetas, essas pessoas que estão expondo a sua vida, mostrando para as outras pessoas, essas outras pessoas observando estas, fica querendo ser igual a ela, querendo expor também a sua vida. E aí dá errado. E aí dá completamente errado. Porque existem algumas pessoas que fazem isso de maneira profissional. Se buscarmos lá no capítulo 17, sedes perfeitos, maturidade do seu senso moral. Né? Maturidade do seu senso moral. Reconhece-se uma verdadeira pessoa, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, pela sua evolução moral e pelo seu esforço em relação a isso. Percebe como é que está tudo conectado? Tudo está conectado. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a mão direita. Ou seja, não dá muito alarde da sua vida, né? Não dá muito alarde. Não fica falando da sua vida para as outras pessoas. Ser indulgente com o próximo. Seja indulgente com o próximo. O que é indulgente? Tenha a disposição de olhar com carinho para as pessoas, de dar o perdão para as pessoas, de perdoar o seu próximo, de perdoar, né, aquele que está à sua volta, de perdoar os seus inimigos, por exemplo, como é dito em outros capítulos. Então, olha só como é que está tudo muito conectado. Isso na quarta-feira. Na quarta-feira, então, nós trabalhamos justamente esse. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a mão direita. Trabalhamos essa metáfora. Não é? Para que a gente não faça muito alarde da nossa vida. Não é uma boa estratégia. Seja humilde, seja simples, seja sereno, seja calmo, seja tranquilo. Não é? Não precisa de ficar buscando essa glamourosidade toda. Não precisa. Não precisa de ficar contando para ninguém, não. Né? Se você está bem, não precisa de ficar contando para todo mundo que está bem, não. Tá bom? Não é?
E se você estiver mal? A gente não está bem o tempo todo, não é? E se você estiver mal, choroso, né? Depressivo, você consegue estender a mão para uma pessoa? Você consegue, por exemplo, olha só, vou colocar um negócio muito forte para vocês aqui. Você consegue identificar uma pessoa que está desejoso do suicídio, por exemplo? Vocês sabiam disso, que o suicida, ele está diante das pessoas, ele está diante das pessoas do seu lado, ele está diante das pessoas que querem que o ame, e essas pessoas não os veem? Não os veem. Vou ser sincero com vocês aqui, meus queridos. Vou ser sincero com vocês aqui, meus queridos. Eu sempre sou muito sincero, eu sempre sou aberto com vocês aqui, né? Eu coloco dessa forma como experiência, tá bom? Porque senão poderia ser, né? Senão poderia ser incoerente, não é isso? Mas eu coloco para vocês aqui como experiência, tá bom? Já aconteceu isso comigo. As pessoas que estavam ao meu lado, a minha família, os meus amigos, todos do meu lado me abraçavam e não sabiam que eu estava prestes a tomar uma decisão complicada na minha vida. Mas de verdade, quem estava de olho em mim, não é? Não deixou que nada acontecesse. E isso é o que é importante. Então, olha só, pessoal. Olha só como é que se conectam, né? Todos esses capítulos. Capítulo 17, o capítulo 21, o capítulo 13. Capítulo 17, sede perfeitos. Busque desenvolver a sua maturidade moral. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quem você tem colocado como modelo de vida para você poder seguir? Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Não dê alarde. Não dê alarde das coisas que são importantes na sua vida. Busque estar muito coerente, muito centrado naquilo que você precisa de fazer na sua vida. E na quinta-feira, no despertar de número 22, nós fomos ao capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5, capítulo maravilhoso, que eu disse para vocês, o capítulo que me seguiu, né, durante muito tempo na minha vida. Capítulo 5 foi um dos capítulos que realmente serviram de fundamentação para a minha reforma íntima e serve até hoje, né? Trabalho a minha reforma íntima hoje o tempo inteiro, não é? Capítulo 5, itens 1, 2 e 9. Quais são as nossas aflições? Nosso espírito se conecta com aquilo que precisamos desenvolver. Se conecta com nossas provas, com as nossas expiações. É necessário observarmos as nossas expiações. Na quinta-feira, então, a gente riu bastante sobre isso aqui, né? É importante que a gente observe as nossas expiações, não as dos outros. Tem gente que fica gostando, tem gente que gosta, né? Tem gente que fica observando as expiações dos outros para ficar falando: ah, tá vendo? Você precisa disso, você precisa daquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer, não é? E o que é importante é que a gente observe as nossas expiações, ok? As nossas expiações, as nossas provas, não é? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa avançar no nosso desenvolvimento moral. E na sexta-feira, finalmente ontem, no dia 5, no nosso despertar de número 23, encerramos com o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, no item 13. Mundo de expiações e provas. Convite para ser melhor, para sermos melhores, vencer nossos vícios e paixões, a fim de avançarmos para mundos melhores, não é? E agora há pouco, né, quando eu estava iniciando hoje o nosso sábado, nosso bate-papo aqui, né, começando, eu estava colocando para vocês justamente esses níveis, né? Nós temos 5 níveis, né, de moradas do nosso Pai.
Nós temos 5 níveis, 5 tipos de casas, né? Nós temos uma casa que é o mundo primitivo, nós temos uma casa que é o mundo de expiações, nós temos uma casa que é o mundo de regeneração, nós temos uma casa que são os mundos ditosos, né, os mundos melhores, e temos uma casa chamada de mundos celestes, mundos divinos. Então nós temos 5 tipos de casa. Para qual casa que você quer ir? Essa é a nossa pergunta, né? Para qual casa que você quer ir, não é? Imagine que você daqui a pouco vai desencarnar. Eu vou desencarnar, você também vai desencarnar. E aí, né, nós vamos chegar lá em cima, né, nós vamos dar uma olhada no nosso contrato encarnatório, nós vamos sentar lá com o Mestre Jesus, bater um papo sincero e honesto com ele, né? E falei, e aí? E as oportunidades que eu te dei? Como é que tá aí o contrato? Das cláusulas contratuais, o que deu bom, o que deu ruim? Não é? Bom, deu bom nisso, deu bom nisso, deu bom nisso, deu ruim isso aqui e tal. Isso aqui eu acho que a gente precisa de trabalhar um pouquinho mais ainda. Aí ele vai virar para você e fala, bom, então escolhe uma das casas para você ir. Escolhe uma das casas para você ir. Qual que é a casa que você vai escolher para ir, para você poder ainda melhorar um pouquinho mais, né? Para você poder evoluir um pouquinho mais moralmente, né? Eu gosto muito das palestras do Haroldo Dutra, né? Tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele fala assim, ó, gente, eu tô trabalhando aqui, me esforçando ao máximo possível para me pagar minhas contas tudo aqui agora, para agora que eu for embora eu não ter mais conta para pagar. Porque tem gente que paga as contas aqui, mas faz conta. Tem gente que gosta de fazer conta para frente. Paga as daqui, mas faz futuras, faz contas futuras, faz despesas futuras, né? Não é? Então a gente tem que se esforçar, eu gosto muito dessa fala dele. A gente tem que se esforçar para pagar tudo aqui agora, e a hora que a gente for embora não tem conta para pagar não, né? Para que a gente possa ir para uma casa melhor, não é assim? E olha, tem isso, viu? Não é o nosso Mestre Jesus que define. Não é o nosso Mestre Jesus que define. Não, não, eu quero que você vá, a não ser, claro, que você tenha alguma missão, né? Aí é diferente. Aí é diferente. Se ele colocar para você uma determinada missão, né, vai ter um prazo para isso acontecer, e aí tá tudo certo, tá tudo bom, beleza, a gente precisa de aceitar, né, porque é uma missão. Agora, se ele virar para você e falar assim, bom, e aí, contrato encarnatório, como é que deu? Deu bom ou deu ruim? Né? Não, deu umas coisas boas, mas tem umas coisas ainda que tá precisando ainda de pegar. Ele vai virar para você e falar, então, bom, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu nível moral, né? Qual das casas você escolhe para ir que está de acordo com o seu desenvolvimento moral? Você acredita que tem gente que ainda volta para mundos primitivos? Existe nas moradas do nosso Pai mundos primitivos ainda. Existe. Como existe mundos de regeneração. O nosso planeta Terra está caminhando, né, para o mundo de regeneração. É isso aí. O nosso planeta Terra está caminhando para mudar isso. Estamos aí já, né, já passando pelos últimos momentos para isso acontecer. Daqui a pouco isso termina e a gente já entra então no mundo de regeneração, não é? Ok, pessoal? Essa foi a nossa semana. Muita informação boa, graças a Deus, muito boas conexões, não é? Conexões fantásticas de verdade que nos ajudaram muito essa semana, não é? Foi muito importante para nós. Eu quero agradecer demais da conta. Quero agradecer muito, gratidão enorme, gratidão imensa para todos que nos seguiram aí durante a semana, de segunda a sexta, para todos que nos acompanharam, para aqueles que divulgaram o trabalho, o projeto Despertar do Caritas, para aqueles que contribuíram um pouco mais conosco, né, fazendo com que essas mensagens pudessem chegar ao maior número de pessoas possíveis. Nós precisamos de fazer isso, tem muita gente, né, precisando dessas mensagens, tem muitas pessoas precisando ser impactadas, serem despertas, né, para esse novo mundo de regeneração que nós estamos caminhando, e cada um de nós temos a nossa né, o nosso trabalho para isso, né, temos o nosso esforço para que isso possa acontecer de maneira verdadeira. Conto com vocês que nos acompanham aqui, né, de maneira online, ao vivo.
Conto com você que nos acompanha aí durante o dia, né, ou vai nos assistir aí, né, em outros momentos, talvez assistir, né, indo para o trabalho, né, ou então em casa, com a família, ou escolhe aí um determinado momento do dia para nos assistir, para nos acompanhar. Conto com você para que nosso projeto Despertar possa alcançar o maior número de pessoas possível. Então né, curta esse projeto, mande o link para as outras pessoas, compartilhe, né, com aqueles que você acredita que faz sentido na sua vida. Ok? Beleza? Vamos lá para o nosso copo d'água, vamos lá para a nossa magnetização e irmos para o nosso final de semana tranquilos e serenos, se Deus quiser. Pedimos agora então aos nossos irmãos, aos nossos queridos benfeitores, magnetizadores, que possam colocar nessa água, que possam magnetizar essa água, trazendo todos os fluidos necessários que precisamos. Para eu e para você, que possamos receber o nosso lenitivo de cura, para que a gente possa receber tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, para que a gente possa evoluir moralmente, despertarmos espiritualmente, fortalecermos mentalmente, sentimentalmente falando, para que possamos realmente, verdadeiramente, traçarmos um caminho melhor para o nosso desenvolvimento. Que possamos receber agora, neste instante, tudo aquilo de que necessitamos nesse fluido maravilhoso que é a água. E a cada gole dessa água que eu tomar, eu possa limpar um pouco mais o meu coração, limpar esse coração arenoso. A cada gole que eu tomar dessa água, eu possa vibrar com pensamentos mais positivos, com pensamentos melhores. A cada gole dessa água que eu tomar, eu possa verdadeiramente me transformar numa pessoa melhor. Que assim seja e que assim se faça. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja e que assim se faça. Um bom dia, um bom sábado, um bom dia de Reis. Beijo no coração. Até segunda-feira. Fiquem com Deus.